Municipal de Saúde. Convidados. O doutor Andrei é o presidente do Cremero. Do Cremero. E o doutor Coutinho é conselheiro dos dois conselhos. Perfeito, e um bom amigo. E nosso ouvinte. Muito obrigado. Pois não, doutor? Muito obrigado por vocês terem aberto esse espaço aqui para o Cremero trazer luz aos fatos, esclarecimentos de tudo que vem ocorrendo na saúde municipal. Muito obrigado por esse espaço. Nós agradecemos e já pedimos ao senhor, essa luz aos fatos começa com que esclarecimento? O que o senhor vê como prioritário? O que realmente precisa ser falado para que o nosso ouvinte, que é de uma audiência absurda e sabe do que vem acontecendo nesses últimos dias, para que ele se sintonize e entenda do que nós estamos falando? Por favor. Doutor. Então, a primeira coisa... Muito obrigado. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que a grande maioria das pessoas, e às vezes a imprensa que não tem aquela compromisso com a verdade, coloca a culpa no médico. Tudo é culpa do médico, né? Teve um fato aí catastrófico, parece que uma senhora veio a falecer por um não atendimento ali no José Adelino. Mas vamos apurar os fatos. Será que não tinha médico porque a escala estava desfalcada? Ou o médico faltou? Ou o médico estava de atestado médico? Pô, o médico também é um ser humano. O médico também, ele adoece. O médico também, ele tem que ter o quê? As horas dele de descanso. Então essa denúncia chegou ao Cremero de uma forma que a gente chama de ex officio. A sindicância já foi aberta, sindicância 02 de 2018, onde já foi mandado ofício para o coordenador do José Adelino pedindo a escala dos médicos, e já me deixou algo muito preocupado, que a escala só tem apenas 5 médicos clínicos, a maioria deles com 20 horas 20 horas semanais. O senhor quer dizer que esses 5 médicos não conseguem atender a escala necessária? Vamos fazer da seguinte forma: são 5 médicos, 20 horas, mas vamos supor que um dê plantão segunda-feira 24 horas, o outro terça-feira 24 horas, o outro quarta-feira 24 horas, o outro na quinta e o outro na sexta, e sábado e domingo vai ficar sem médico? Ele é contratado para fazer 20 horas. Uhum. Isso o senhor está dando 24 aí, dando hora extra aí. Pois é. Então, doutor, mas pois não. Agora eu preciso, para entender e para o ouvinte entender. Estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. O prefeito disse que tem 400 médicos contratados. 390. E que cada unidade de saúde UPA do município teria que ter, pelas escalas, 6 médicos de plantão nas 24 horas. É isso que... Correto. Eu já gostei do preciosismo do doutor Andrei, porque parece que ele está muito bem sintonizado com a realidade. Ele diz, não é 400, é 390. Beleza. Veja, o prefeito falou 400. Então, né? Mas ele arredondou. O objetivo é outro. É ótimo. Não, o que eu quero dizer 10 médicos, nós estamos conversando com alguém que sabe, inclusive, mais do que nós, do que está acontecendo. Eu estou municiado de documentos aqui. Vários médicos ligaram no meu celular perguntando: você não vai dar nenhuma esclarecimento? Eu falei assim, mas para eu ir lá, para eu chegar para conversar com a imprensa, eu tenho que me municiar. Obrigado. Eu não vou vir aqui com falácias, não vou vir aqui com mentiras. Eu tenho um compromisso com a verdade. E quem quiser, todos os documentos do Cremero são públicos. Trouxe aqui o número de sindicâncias, tudo que vocês quiserem saber, a gente vai falar aqui. Agora, que falta médico, falta. Isso é fato. Não tem nenhuma UPA, seja UPA Zona Leste ou UPA Zona Sul, que está com seu quadro de plantonistas médicos completo. Não existe. Utilizando as palavras do prefeito, perdoe interrompê-lo. Pois falta médico porque falta o planejamento, as diretrizes, as orientações, o trabalho pré, ou porque falta mesmo, precisava ter um volume maior. Sim, tem que contratar mais médicos. Tem que contratar mais médicos. E quer uma notícia ruim? A situação vai piorar. Por quê, doutor? Chega essa época do ano, a grande parte dos médicos aqui de Porto Velho fazem prova de residência. Esclarecer os ouvintes o que é prova de residência. O médico se submete a uma prova como se fosse um vestibular para ele tentar a sua especialidade. Então ele vai tentar cardiologia, vai tentar clínica médica, vai tentar neurocirurgia. Sim. E quando ele passa, o que é que ele faz? Ele prefere a residência, ele prefere melhorar os seus estudos do que ficar dando plantão em UPA ou posto de saúde. Então essa época do ano vai diminuir o quantitativo de médicos. Doutor, o doutor Aramaio, o Aramaio. Deixa eu ver se eu entendi aqui, um minutinho só. Quando ele disse
Pois não, por favor, Beni. O Aramai é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu só não queria perder o fio da meada. Só complementa. Não, mas ele vai só complementar a informação do doutor Andrei, tá? Que 390 médicos, o município de Porto Velho tem ao todo, tá? Zona urbana, zona rural e Baixo Madeira e distrito, a mais de 80 unidades, tá? Então, a informação que o doutor Andrei acaba de passar de que precisa de médico, precisa, porque tem unidade que vai precisar de 2, 3, 4 médicos, mas tem unidades que é considerada de grande porte, tipo as policlínicas e UPAs, que elas precisam de mais pessoas, de mais médicos, tá? Só complementando. Beni, você... Não, o doutor Andrei, o senhor disse então, em outras palavras, que não existe médico ausente do seu plantão. Eu não falei isso. Não, eu entendi isso, é por isso que eu estou perguntando. Não falei isso. Eu vou te falar o seguinte, assim como existem bons jornalistas, existem maus jornalistas, correto? Correto. Então, assim como existem bons médicos, existem maus médicos. O que não pode é colocar todo mundo na vala comum. Não, mas... A minha briga é essa. Então, a primeira coisa, faltou médico. Será que faltou mesmo? Não era a escala que estava descoberta? Então é isso que nós vamos apurar, entendeu? É isso que nós vamos apurar. Dá licença, mas eu pois não. O senhor tem que entender que nós somos leigos em boa parte do que fazemos. Então veja, o fato de o planejamento não ter sido feito ou de o médico tal não estar presente, isso não muda o fato de que o médico não estava lá. A colocação, ele não atendeu. A colocação é por isso que não está se colocando todo mundo na vala comum. Exatamente. Aquele médico que não estava lá, não estava lá. Exato, agora. Não adianta dizer que ele estava lá, porque ele não estava lá. Agora, tem que saber se ele tinha que estar lá. Se o plantão era dele, se ele estava perfeito, era dele. Aí é outro assunto. O assunto é que ele não estava e a mulher morreu sem assistência. Quer dizer, não ter médico, o que ele está dizendo, o fato de não ter médico não quer dizer que o médico que deveria estar lá não estava. Exatamente. Agora, o que o doutor Andrei está trazendo aqui, isso aí é uma coisa preocupante, porque a própria escala é impossível de ser coberta com o número de médicos que estão lotados naquela unidade. Então, porque o que acontece quando vem reclamação? Não tinha médico. Sim. Então vamos explicar por que não tinha médico. Deixa eu tentar. Porque dá a impressão agora que o médico faltou. Agora tem um detalhe, tem um outro detalhe, doutor Andrei. Mas a informação que ele tem é essa. Agora, o secretário municipal de saúde, doutor Orlando Ramírez, nosso querido amigo, disse antes de ontem para a SIC TV, disse ontem para a SIC TV que está havendo um excesso de médicos com atestado médico. Quer dizer, médico dando atestado médico para médico ser liberado do seu trabalho. Ele está reclamando disso e diz que se sente impotente para resolver e acha que é um número muito grande, excessivo, né, de atestados médicos. Como é que o senhor analisa essa situação? O senhor já está tentando descobrir o que está havendo? Então, o senhor administra uma empresa, eu também administro uma. Eu administro uma empresa que tem 180 funcionários. Se eu percebo que um funcionário está dando muito atestado médico, esse atestado médico é gracioso, eu chamo o funcionário para conversar. Ele me ligou, o Ramírez me ligou sobre isso. Eu falei assim, olha, isso é um problema administrativo. O CREMER eu não posso fazer nada, porque isso não é ato médico, né? Agora, que existe uma grande percentual de médicos hoje, não é aqui em Rondônia, não é aqui em Porto Velho, é no Brasil, com problemas de ordens psiquiátricas, isso é verdade. Tanto é verdade que o CREMER... Em razão do quê? Em razão da atividade da medicina hoje ser uma atividade muito estressante. Sob pressão, né? Veja bem, quem está na frente do paciente é o médico. No caso aqui, eu vou pegar o exemplo aqui do Dr. Coutinho, que é meu amigo. Ele está de plantão no posto de saúde, pedacinho de chão. Chega alguém lá que precisa de alguma medicação, não tem. Chegou uma criança lá que precisa de uma medicação. O Coutinho fala, não tem essa medicação. O pai vai ficar bravo com quem? Com ele? Ele vai brigar com o médico. Vai ficar bravo com o secretário municipal de saúde? Com o prefeito? Não, vai ficar bravo com ele. Primeiro que tiver na frente. Vai ficar bravo com o médico que está ali na sua frente. Bom, o médico chegaram a ser agredidos. Então, hoje, a medicina, exercer medicina, principalmente em postos de saúde e emergências públicas, porque particular não tem problema. E emergências públicas é uma atividade extremamente estressante. Não há dúvida. O que eu gostaria de colocar aqui, eu acho que o ouvinte vai entender,
porque isso eu aprendi agora, recentemente, trabalhando com o poder público, Everton. Especialmente nas mídias que a gente produzia. A gente se engana, Beni, e tem um risco muito alto quando trata de números. Eu vou chegar lá. Então, às vezes eu falo assim, a obra custou 100 milhões de reais. A pessoa leiga, e eu me incluo nesse time, ela pensa assim, 100 milhões é muito ou é pouco? Foram entregues 1.000 casas, é muito ou é pouco? Foram dadas 350 mil... Agora eu vou chegar no número. A prefeitura apresenta os 390, os 400, dá-nos a impressão de que é muito. Estou falando como leigo. Certo. Agora vem um profissional da área técnica, do modus operandi, e diz que não, Domingos, você está enganado. Você acha que é muito porque você não conhece. Porque se você conhecesse, você saberia que não é muito. Isso serve para qualquer segmento, por qualquer empresa. O Everton me fala assim, tenho 300 funcionários. Putz, 300 funcionários. Só que vai abrir mais 13 emissoras? Era muito, mas não é muito. Vai precisar de mais? É o que eu estou dizendo. Dá a impressão que é muito. Eu queria chegar aí para fazer a minha pergunta. Então, o que a gente imaginava que parecia ser muito, pelo frigir dos ovos, não é muito. Não é muito. Perfeito. Então, porque qual seria o número ideal, doutor? Então, eu acabei de perguntar aqui pro Aramaio, quantos postos de saúde nós temos aqui que deveriam funcionar 24 horas? Com UPA, policlínica e tudo, uns 18, 15? Seriam as policlínicas, as UPAs. Hoje, mais ou menos de 10 a 12 unidades, mais ou menos, ela teria esse poste para trabalhar 24 horas. Né? Ela dá condições de atendimento para isso. Agora, hoje, na situação atual, provavelmente menos da metade disso tenha condições de estar funcionando a pleno vapor. Então, né? Quantas unidades? Põe aí umas 12, mais ou menos. 12 unidades. Para fechar uma escala, a gente tem que ter 7 médicos trabalhando de dia e 7 médicos trabalhando à noite. Eu quero aprender essa conta aí. Eu quero aprender essa conta aí. Então 7 de dia e 7 à noite. Não, vamos colocar 6, né? Que vamos pegar pela UPA. 6 médicos de dia e 6 médicos à noite. São 12. Vezes quantos dias tem a semana? 7. Não para, né? Saúde 84. Vezes quantas unidades? Coloque 12. 1.008 médicos. Então pronto. 1.006 não serve. 1.006 não serve. Aí tudo bem, tem unidade que não vai precisar de 6 médicos, precisa de 5. Mas o senhor está dando número. Mas vamos colocar a média, seria 1.000. A média de 1.000 seria 500. Então já não atende. Perfeito. Claro. Agora, eu gosto da matemática, o problema todo também, e que acaba recaindo sobre o médico, e recai sobre a administração, e recai sobre o prefeito, e o grande punido é a população, é também a falta de material de trabalho. Quer dizer, aqui é um outro problema seríssimo. Você não consegue em algumas unidades fazer uma sutura, não consegue fazer um curativo. Everton, o prefeito anunciou publicamente que gasta R$1 milhão por dia com a saúde pública. Ou seja, não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Doutor Coutinho, por favor, o senhor acredita que seja gasto essa importância? É um dinheiro razoável? Sim, razoável sim. Só que o que acontecia, eu posso falar para 2016, né? Nós tínhamos mais ou menos 220 milhões de reais para a saúde. Havia e pagando folha de pagamento, não vou entrar em detalhe muito técnico e contábil aqui, né? Isso nós vamos marcar para outra oportunidade. Sobravam mais ou menos 3 milhões e 900 mil por mês para se tocar a CEMUSA. E isso não era suficiente. Mas então 1 milhão por dia seria uma revolução, então? Sim, seria uma revolução. É porque pelo que o senhor falou, tem os salários estão incluídos. Sim, não, retirava-se uma parte para a folha de pagamento. Aí já cai bastante. E aí já era bastante. Ele está fazendo o cálculo do orçamento. Mas aí não serve. Porque o salário não pode ser incluído, nós estamos falando do custeio. Sim, não, podia, mas não deveria. Não deveria. Tá. Agora, o salário você tem que pegar o salário e botar no outro bolo. O que ele está dizendo é que no frigir dos ovos não dá para sobrar 1 milhão por dia, não dá. É muito dinheiro. É o número que a prefeitura está usando em todas as informações que dá à mídia.
Posso complementar? Claro, doutor Aramaio. Dr. Coutinho? Por favor. Em 2016, Conselho Municipal de Saúde, Aramaio, Conselho Municipal de Saúde. Em 2016, aproximadamente, o município gastou mais ou menos 269 milhões. Vamos arredondar 270 milhões em 2016. 84 milhões desses valores é governo federal que manda para o município, tá? O restante é a arrecadação do município que o governo dá. O governo do município passa para a saúde, é obrigado a gastar. Mas está dentro dos 270? 270 tira os 84, ou seja, ela não dá 270. Ela mas dá quanto menos. usa, quanto utiliza na saúde no ano? No geral, aproximadamente 270 foi gasto em 2016. Funcionários tira quanto? Funcionário hoje ele deve representar 70%, 75% desse valor. Aí foi tudo. Tá? Você é empresário, você sabe o que eu tô falando. Quanto Agora, é que dá 70% o que a gente ligeiro aí? tem, o que a gente tem observado? Foi, O que a gente tem observado? O prefeito fala que vai gastar 1 milhão por dia, 270 milhões em 2016. Se você for colocar funcionando dia por dia, dá quase 1 milhão. Quase 1 milhão em 2017. Já está usando, vai usar isso de novo em 2018. O que vai ser acrescentado? Nada, praticamente nada. Diante do volume cresce, né? todinho de que existe de necessidade de saúde, é praticamente nada. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Agora, o que a gente tem observado? Eu não tô afinal, gasta 1 milhão por dia ou não gasta? Tem esse dinheiro para gastar? Sobra esse dinheiro? Tem. Dentro dos 270? 270 milhões. Se você for dividir por 365 dias, 365 vai dar quanto? 300 e poucos milhões. Pois é. Você já está gastando 270 em 2016. E agora, 270. esse ano, a previsão é 320 milhões. 2017, a gente não fechou ainda. Tá? Vamos imaginar que esteja gastando aí 280 milhões. 280 milhões dividido por 365 dias, vamos imaginar que ele gaste aí 700, 800 mil por dia para 1 milhão, 200 mil a mais por dia, é muita coisa para a saúde do município com 500 mil habitantes? Não é muita coisa, tá? Ou seja, o que você vai concluir com tudo isso? Saúde, gastando 1 milhão de reais em 2018, ela vai melhorar 100% do que a gente está vendo? Não vai. Senhores ouvintes, amigos. Deixa eu ver se eu entendi aqui, porque eu sou um idiota, me desculpa. Mas nós vamos deixar no ar a tua pergunta, tá bem? Quando se fala, por exemplo, vamos lá, o orçamento do município para a saúde, 1 milhão. Um exemplo. Nesse 1 milhão está embutido a folha de pagamento dos funcionários? Está. Porque a gente entendeu. 1 milhão, por exemplo, 1 milhão é o dinheiro que o município é obrigado a dar para a saúde, tá? Um exemplo, tá? Dentro desse 1 milhão está a folha de pagamento, está a compra de medicamento, está a manutenção de unidade e tudo mais relacionado à saúde. Aí só a folha consome 70%. Só a folha consome provavelmente hoje mais de 70%. Gente, amiga, estamos no ar com um papo de redação especial hoje, mais uma edição daquelas, fruto da boa audiência, da grande audiência que temos em todo o estado, recebendo hoje profissionais da área médica que estão tratando de um assunto que levou muitos dos médicos para a praça pública para serem queimados. O debate foi tão acalorado e tem sido tão acalorado que, em busca de culpados ou das bruxas que devem ser incendiadas, acabou sobrando bastante para profissionais da área médica. Alguns deles estão aqui hoje para esclarecer o cenário, para montar o mosaico, para dizer o quebra-cabeça está montado de cabeça para cima. E o Everton muito feliz em permitir que hoje a gente pudesse desmistificar um pouco o tema, esclarecer alguns assuntos e abrir espaço. Vários ouvintes já estão tratando de falar do assunto, estão mandando mensagens. Nós temos cobrado aqui de forma veemente soluções para o problema, e é claro que os médicos que estão aqui entendem que é o nosso papel social,
papel social do microfone, com zelo, com ética, com equilíbrio, sem difamações, sem achaques, sem cobranças indevidas, fazer com que a população tenha voz, a população tenha vez. E essa população está ansiosa por respostas. E elas não podem ser de gabinete, elas não podem ser de promessa, porque de promessa o nosso saco já está muito cheio. Ela não pode ser de expectativa, porque de expectativa nós já não conseguimos mais viver. Parece-nos que está faltando um norte, viu, professor? Uma proposta efetiva de mudança, porque o Everton já chegou a apelar aqui naquele microfone da SIC, de que precisa uma intervenção. Sim. Olha a palavra que o Everton usou, parece exagerada, aí você vai ver no final das contas, nem é. O remédio tem que ser forte conforme a doença. É verdade. Então, muito bem, estamos de volta. A participação do George, nosso ouvinte, minhas saudações, meu muito obrigado, ele lembrou do dia do obrigado, aos irmãos em Hipócrates, Andrei Coutinho e meu amado irmão João Aramaio. O George faz uma observação, mandou um PDF com taxa de suicídio entre médicos e estudantes de medicina, depois eu vou dar uma olhada com calma, tá bom, Jorge? E compartilhar com os dinos. Ele diz que a valorização do trabalho do médico generalista, o médico de família, o fortalecimento das ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e a consciência de que a saúde é o fim, o objetivo, em detrimento da priorização de tratar doenças, são atitudes básicas necessárias à mudança do status quo que está sendo debatido. Jorge chama a atenção para outros cenários que compõem o da saúde pública, que não pura e simplesmente o do atendimento lá no posto de saúde. O doutor Andrei quer fazer uma observação em cima disso, presidente do CREMERO. Então, o que ocorre? Por que as UPAs, os postos de atendimento, às vezes vivem lotados? Inconsequentemente, também lotam a emergência do João Paulo II. Porque o programa de saúde da família não está sendo eficaz. Existe uma portaria do Ministério da Saúde falando que para entre 4 a 3 mil habitantes você tem que ter uma equipe do PSF completa. Porto Velho tem quantos mil habitantes? 500 mil. 500 mil. Vamos dividir por 3 mil. Vão ser quantos? Vamos precisar o quê? De no mínimo, faz a conta aí. 500 mil. Dividido por 3 mil. 160 equipes. Quantas equipes nós temos, João? E a equipe é bom que se diga que uma equipe ela vai ter vários profissionais. Médico, enfermeiro, motorista, assistente social e por aí vai. Tá? Agente comunitário de saúde, agente de endemia. Então não é uma só pessoa, é uma equipe. Então precisamos de 160 equipes. Não sou eu que estou falando. Não é o presidente do CREMERO que está falando, é a portaria do Ministério da Saúde. Quantas nós temos hoje? Hoje, não respondeu. Provavelmente a gente vai ter aí umas 40 equipes formadas. 40 formadas. E precisaria quanto mesmo, doutor Andrei? 160. 160 e temos 3 40. vezes mais. É o necessário. Por quê? Só complementando, pro ouvinte ter noção. É mais barato prevenir do que tratar. Se você tratar já desde o começo, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, você vai diminuir a incidência de infarto, de AVC, de insuficiência renal. Com isso você vai desafogar o que? As UPAs, vai desafogar o João Paulo. Mas isso não é amanhã, é para os próximos anos. Você trata agora para colher os frutos na frente. Mas se eu não. Coloco o redutor de velocidade nas ruas, eu diminuo o número de acidentes com moto. Eu diminuo a presença no João Paulo II. Correto. Menos eu previno. Correto. Se eu faço saneamento básico, vai ter muito menos gente doente, porque está tomando água com qualidade. Agora, o ex-secretário de saúde da gestão Mauro Nazif está ouvindo a gente. Provavelmente. Não, ele já mandou recadinho para mim aqui, domingo Sávio. Certo. Ele está pedindo espaço para vir amanhã aqui. Quer falar? E será muito bem-vindo, evidentemente. Ele chegou a dizer que eu teria, no meu comentário, dito que o caos da saúde de hoje é em decorrência da administração passada. Eu não disse isso em momento algum. Doutor Coutinho, puxa o microfone para o senhor, por favor. O senhor que assistiu o meu comentário. Em algum momento eu disse que o caos de hoje é em razão da administração passada?
Não, o senhor fez uma crítica que já vem se arrastando de várias administrações, Perfeito. incluindo a administração passada. Isso Perfeito, aí, sem perfeito. dúvida. E olha, Sem dúvida. digo isso com dor no coração, porque o doutor Coutinho é meu amigo querido, Sim. prezado amigo mesmo. Mas enfim, se você for na rua e perguntar para a população, o próprio, acabou de dizer aqui, o presidente do Conselho Municipal, que a administração passada não foi nenhum brinco, não é? Agora, cada um responde pelo seu caos, não é? Então, ao Domingo Sábio, eu quero já antecipar esse esclarecimento, alguém deve ter falado, ou ele assistiu e não entendeu, não é? De que, efetivamente, nós tivemos problemas seríssimos na administração passada na saúde, né? E balança a cabeça aqui o presidente do Conselho Municipal concordando comigo, e eu cheguei a dizer hoje, viu, Domingo Sábio, para ter o conforto que a saúde hoje está pior do que quando estava. Cheguei a dizer isso antes de ontem, disse ontem, e estou repetindo agora. Eu pergunto para o Conselho Municipal de Saúde, num parâmetro entre uma administração e a outra. Pergunto também para o presidente do Conselho dos Médicos, do CREMERO. Vamos fazer um parâmetro entre as duas administrações. Qual é que foi pior? Essa está pior do que a anterior? Ou essa está igual ou está melhor? Com certeza está pior. Doutor Andrei, por favor, a sua opinião. Opinião do João Lopes também, que inclusive, Everton, talvez tenha piorado, diz o João Lopes, nosso ouvinte. Com a sua fala, ele já mandou uma mensagem para Doutor Andrei. Obrigado, João. Piorou consideravelmente. Só fazer um comentário aqui. O problema é que as pessoas pegam aquilo que estava funcionando não tão bem, mais e ou pioraram. menos. E pioraram. O próprio CEM, o Centro de Especialidade Médica, estava funcionando direito. Tinha que adequar alguma coisa ou outra. Desfizeram do CEM. Ao meu ver, isso foi errado. Explica para o leigo a importância do CEM. O que fizeram com o CEM? O CEM é o Centro de Especialidades Médicas. Pois bem, fica ali na 7 de setembro com Rio Madeira. Com a Rio Madeira. Perfeito. Onde ficavam a grande parte de médicos especialistas. Vamos supor, um paciente foi atendido em algum posto de saúde, precisa de um especialista, precisa de um cardiologista, precisa de um nefrologista, precisa de algo a mais que ali no posto não pode dar. Ele encaminhava para esse lugar. E ali é um lugar central, passa vários ônibus de fácil acesso. Centro Geodésico de Porto Velho, né? Perfeito, bonita palavra. Aí o que acontece? O próprio João me convidou no dia do debate lá no Conselho Municipal de Saúde, nós fomos contra, mas fomos vencidos. Provocamos o Ministério Público, o Ministério Público foi a favor de dissolver aquilo ali e espalhar os médicos pelos postos de saúde. Agora, espalharam de que forma? Isso aí que a gente vamos fazer, já estou fazendo o cronograma de fiscalização, depois eu vou falar sobre isso também. Estamos fazendo o nosso programa de fiscalização, porque não adianta você pegar um médico, vamos supor, você pegar um otorrino e mandar ele para um posto de saúde. Se lá não tiver um otoscópio, se lá não tiver uma cadeira correta para ele posicionar o paciente e olhar. Não adianta você pegar um ginecologista, mandar ele num posto de saúde onde não tem mesa ginecológica. Não tem espéculo. Então fica difícil. Aí pegaram aquilo que estava funcionando, né? De uma maneira que dava para... Estava desafogando o próprio Estado. Desfizeram dele. Entendeu? Só complementando Pois não. se me permite, só complementando a informação do doutor Andrei, o CEM tinha 52 médicos, tá? Tinha 52 médicos especialistas. Nessa readequação, uma parte desses médicos, não foram todos, uma parte deles foi enviado para atender em outras unidades, né? Por exemplo, Hamilton Godin foi uma parte dos médicos, não foi a grande parte, foi uma pequena parte. Ou seja, para que de repente, pelo que eles dizem, o CEM tivesse condições de estar atendendo todos os pacientes com a quantidade de médico e sala à disposição. Aí a pergunta que fica com os médicos que estavam lá, os 52, que já funcionava provavelmente há 2 ou 3 gestões, né, doutor Coutinho? Nunca foi necessário mexer, ou seja, de repente tira uma parte de especialistas de lá e esses especialistas vão para algumas unidades e eles não estão tendo condições de atender
em plena capacidade que tinha dentro do centro. Dá um exemplo prático aqui. Tem paciente que tem mais de uma doença. Então vamos supor que o paciente tem hipertensão. Pois bem, aí ele vai no cardiologista que está numa unidade de saúde ali na Zona Leste. Mas ele também tem diabetes. Mas o endocrinologista está na Zona Leste ou na Zona Sul. Em vez de pegar e deixar todo mundo no mesmo lugar, centralizar isso aí tem que ser centralizado. E essa era a ideia. O atendimento. Do SEM, né? Essa é a ideia. Agora, isso aí me parece mais uma decisão política do que técnica, né? Porque não é possível o negócio. Beni, com base no que você disse, o Eliomar é enfermeiro e ele mandou a seguinte mensagem: não adianta ter 1 milhão ou 2 sendo gasto todos os dias quando não se tem números para parametrizar, solicitar medicamentos, materiais certos para o período. Fico me perguntando do planejamento plurianual, que fazem para 4 anos, que no caso foi feito na gestão anterior. Como fazer algo de fato se os números mentem? O Eliomar pergunta, e eu concluo a mensagem dele muito apropriada. A construção do processo orçamentário exige a definição de programas que busquem responder aos problemas identificados a partir do diagnóstico realizado. Cada programa constitui-se de uma das formas de expressão da política de saúde, cujo objetivo é produzir uma mudança na situação atual. O programa deve conter diretrizes, objetivos, metas, indicadores, para que se possa acompanhar, controlar e avaliar a sua execução. Eliomar, muito bem. Isso mesmo. Perfeito. Tem duas coisas. Eu tenho uma informação, doutor, e aí já saindo um pouco do mundo médico, mas entrando para o mundo do planejamento, que o secretário de saúde do município não tem autonomia, Everton, para fazer uma licitação para comprar medicamento. Ele não tem autonomia. Não é do poder. Pois o doutor Coutinho pode falar, na administração do Mauro Nazif, que eu já disse, não foi nenhum brinco, mas tinha a questão da centralização das licitações na própria secretaria, e isso assim que a administração do atual entrou, isso foi extinto. É isso mesmo? O senhor acha que isso prejudica o funcionamento, a agilidade? Sim, prejudicou. Nós conseguimos lá, através de uma certa discussão, não foi tão fácil. Exato. Colocar uma comissão de licitação dentro das CEMUSAs junto com a PGM. Isso estava começando, porque é um processo lento, né? Mas começou a adiantar alguns processos. E nós conseguimos fazer... Para comprar dipirona não demorar 6 meses. Exatamente. E também nos facilitava... Para o ouvinte entender. Exato. Nos facilitava o seguinte, quando o estoque estava acabando, a gente já entrava com os devidos processos para comprar antes que o estoque acabasse. Com a comissão lá e com a PGM lá... Que estava à disposição só de vocês. Só de nós, então isso estava ajudando bastante, ganhava-se tempo. Aí ele retirou, né? E... Extinguiu, centralizou novamente e aí... isso está realmente pesando nos processos, né? O Aramaio, presidente do Conselho Municipal, quer também complementar. Só complementando a informação do Dr. Coutinho, é bom que fique claro para a população de uma forma geral, ou seja, a gente não está querendo, tá? A população não está querendo que a legislação de licitação seja burlada, não. Todo o processo de licitação que houve dentro da CEMUSA é o mesmo processo que existe hoje, tá? Dentro da SML, não é uma crítica à SML por demorar, não. O que o Conselho fez? Pediu para que a gestão apresentasse um plano de ação. E o que precisaria ser criado? De repente alguém que o secretário, a gente sugeriu até, secretário, monte uma equipe de 4, 5, 6, 10 profissionais, um médico, um enfermeiro, um dentista e por aí vai, para que ele identifique lá dentro da SML o processo que está com um problema, coloque debaixo do braço e resolva esse problema, um problema que pode ser resolvido em um dia, hoje provavelmente esteja demorando 10 dias, 15 dias. E isso, para quem está lá na ponta, para quem precisa de um remédio numa UPA, que significa ele sofrer mais ou sofrer menos, faz uma diferença monstruosa. Está de volta, Papo de Redação, Parecis FM. Voltamos com 2 participações. A do Edberto é a seguinte. Presidente, como essas perguntas vão gerar
respostas, eu gostaria de fazer 2 observações aqui, vindas do Domingo Sávio. Essas que eu vou ler realmente vão despertar o debate. Então antes, para não haver interrupção, é o seguinte, o Domingo Sávio diz o seguinte, veja bem, Everton, do 1 milhão que a gestão tem por dia, 840 mil é para pagar salário e 160 mil é para tocar as ações. Logo, não adianta dizer que gasta 1 milhão por dia. Eu tenho aqui uma conta que me chega dizendo o seguinte, aí fecha toda aquela discussão. 185 milhões do município vai para a folha, perfeito? 83 milhões do Ministério da Saúde tira 20 milhões para a folha. Sobra para custeio 60 milhões. Divide 60 milhões por 12, dá 5 milhões por mês. Divide por 30, dá 160 mil por dia. É o que se gasta no custeio da saúde em Porto Velho e não 1 milhão. Logo, 269 milhões, logo dos 269 milhões, 209 milhões é para pagar pessoal. É isso? Aramaio, concorda? O Edberto diz assim, infelizmente não adianta aumentar a quantidade de médicos se não melhorar a estrutura do atendimento. Não existe quantidade de postos de saúde suficiente e nem posto de saúde suficientemente grande para aumentar a quantidade de funcionários. O Vladimir, aí já provoca o doutor Andrei. O Cremero, através do doutor Andrei, ao invés de explicar e esclarecer os fatos ocorridos recentemente, foi ao programa para defender a categoria. O que a população precisa realmente é saber quais as medidas que estão sendo tomadas. Diga-se de passagem, palavras do Vladimir, morador do Aponian. Esse problema não é recente, é muito antigo na minha visão. Não é simplesmente falta de médicos, sim o cumprimento e fiscalização dos horários de trabalho dos médicos, pois são servidores públicos, como todos os servidores devem cumprir horário, acabar com a assinatura de ponto e colocar ponto eletrônico, na opinião do Vladimir, com o Edberto. Depois eu leio mais mensagens, fica a deixa para o doutor Andrei, que foi citado. Pois bem, eu falei quais foram as providências que o Cremero tomou. O fato ocorreu no dia 9, hoje eu já estou com a escala dos médicos, eram apenas 5 médicos nessa escala, que é insuficiente para cobrir todos os dias da semana. Já abrimos uma sindicância 06 de 2018, todos os médicos serão convocados a esclarecimento. Agora o que eu não posso é fazer ideações, a fazer achismos, isso eu não vou fazer, seria leviano da minha parte. Ele falou que a gente não faz fiscalizações. Pois bem, tenho aqui em minha mão, isso aqui é público, todo documento do Cremero é público. Só na UPA Zona Leste, no ano passado, nós fomos lá 3 vezes. No dia 16 do 3, 17 do 4 e 28 do 8. Toda a fiscalização feita pelo Cremero é gerado um relatório. Esse relatório é entregue para a Secretaria Municipal de Saúde, é mandado para o Ministério Público e é entregue para o gestor, para o diretor daquela unidade. 3 vezes nós fomos lá ano passado. Cheguei a marcar com a promotora Emília Oiê, final do ano passado, mas por problemas de saúde ela não pôde comparecer. Estamos com um pré-agendamento agora para o dia 23 de janeiro, para ver como é que se resolve o problema da saúde municipal, porque está catastrófica. Só no ano passado, no estado de Rondônia, nós fizemos 165 fiscalizações. Nós interditamos centros cirúrgicos no estado. Passado um tempo, o secretário municipal daquela cidade nos ligou, voltamos lá, tinham comprado equipamento, estava tudo correto, desinterditamos. Então falar que a gente não faz nosso trabalho é porque ele não conhece, às vezes a informação não chega à população como deveria chegar. A gente vai tomar providências para trazer à população o conhecimento de tudo que nós estamos feito no Cremero. Professor, desculpe, mais um pouquinho. Perdão. E quero esclarecer que a população foi no posto de saúde, foi no hospital, não foi bem atendido, por favor, faça a denúncia lá no Cremero. Ano passado, nós fizemos, deixa eu pegar aqui, 519 sindicâncias. Toda denúncia que chega lá no Cremero, ela vira sindicância. Houve punição? Alguma? Lógico, teve cassações. Nós já caçamos médicos aqui no estado de Rondônia. Só que a gente não divulga isso, eu não vou denegrir a minha profissão, mas foi caçado. Dessas 519 sindicâncias, pelo menos 30% delas viraram PEP, processo ético profissional. E é nesse momento que o médico tem a sua oportunidade de ir lá, esclarecer os fatos, e a gente vai julgar. Nós julgamos os nossos pares, nós cortamos na carne. Agora a gente não fica divulgando isso. Mas quem quiser, tá tudo lá no Cremero. É só chegar, eu tenho o maior prazer em receber qualquer um. Professor Jorge Peixoto.
Eu estava observando aqui em off, inclusive para o doutor Andrei, que era mais ou menos no sentido da afirmação do Edberto. Eu entendo o seguinte, eu acho que o fato de nós termos contratar médico não vai melhorar o problema em si mesmo. Ele só vai agravar, porque vai expor o médico a mais ameaças nos postos de saúde. Eu acho que vai ter problema, inclusive, de colocar o médico lá. Porque eu acho que não tem nem sala suficiente para colocar mais 1.000 médicos. Não, calma. Não. Vou falar. Nós fizemos uma conta como se fosse 6 médicos para cada unidade. Deu 1.000. Aí eu falei assim, tá bom, vamos colocar 3 médicos para cada unidade. Deu 500. Juiz de Fora, que é do mesmo tamanho de Porto Velho, tem 555 médicos na Secretaria Municipal de Saúde. E funciona? Então, funciona. Lá, melhor que aqui, com certeza. Qualquer coisa é melhor que aqui. Agora o que a gente tem que entender é o seguinte, me fez lembrar um livro que eu li chamado Cisne Negro. Lá, o autor fala que a catástrofe, os problemas, não é unifatorial. E aqui a gente está diante disso. Não é só a falta do profissional médico. É a falta do profissional médico, é a falta dos insumos, é a falta da medicação, é uma má gestão, é um conjunto de fatores que leva essa celeuma toda. Leva toda essa problemática. E para problema difícil, não tem solução fácil. Chegar e falar assim, vou reinventar a roda e vou fazer acontecer, não é tão simples assim. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, isso aí é uma opinião minha, pessoal, me desculpe se eu vou ofender alguém, não vão gostar. Não. Todo mundo que assume, o secretário novo que assume, o outro que troca, chega lá, quer desfazer tudo que o outro estava fazendo. Gente, pega o que está funcionando, mantém. Chega lá, demite todo mundo. Teve um problema sério na licitação do município, porque desfizeram como é que estava acontecendo. E cadê a humildade para isso? Pois é, chega lá, será que está funcionando? Vamos fazer um levantamento? Ah, não, esse setor aqui está funcionando. Mas eu não sei se é por causa de apadrinhamento ou algo parecido, que tem que colocar todo mundo lá dentro e tirar quem estava. O doutor Joacir Loura me manda aqui um recorte de uma notícia. Eu estou no tempo do recorte, né? Mas é apropriado, cabe bem. Uma notícia que... É quase poético. Do Rondônia Agora, da época em que o prefeito Hildon Chaves era candidato. E a notícia tem a seguinte frase, o título é o seguinte: ações na saúde precisam transpor o discurso político, defende Hildon. Em que pese a condição de médico do atual prefeito e a suposta qualificação de um dos candidatos, diz aqui Hildon Chaves, que vangloria-se por passagens pela Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, aqui ele está se referindo ao Pimentel. A realidade da saúde pública é estarrecedora, com ações pífias que têm servido mais para engrossar estatísticas negativas que propriamente para reverter o quadro e oferecer um serviço de melhor qualidade à população porto-velhense. Isso aqui foi o que disse, segundo o Rondônia Agora, dizer que a opinião é do candidato a prefeito pela coligação Juntos para uma Porto Velho Melhor. Muito bem, aí escreve aqui o Joacir: estou ouvindo os esclarecimentos dos médicos no programa e trago uma reflexão. O doutor Hildon, quando na campanha 2016, exaltou sua atuação como promotor que atuou na área da saúde. Acabei de, inclusive, trazer a exaltação dele. Em tese, diz aqui Joacir Loura, a pasta da saúde não deveria estar melhor, já que o candidato apresentava naquele momento um suposto conhecimento na área. E isso não estou atacando o prefeito, ao contrário, mas queria que vocês refletissem sobre este fato. Perfeito. Alguém gostaria de... Professor Peixoto. Não, eu vejo o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, doutor. Não, sobre... Não, mas eu vou falar, a minha pergunta vai puxar o gancho exatamente porque o Loura está falando. Mas deixa então então faça. Aí eu vou ficar só aqui, aí o senhor vai e puxa para ele. O que todo mundo sabe, o discurso sempre é muito fácil fazer. A filosofia, a tese, é muito fácil você fazer uma engenharia nas suas ideias e naquilo que você projeta na sua cabeça. Agora, ir lá e realizar e fazer e administrar é outra situação muito diferente, porque você enfrenta situações que você não podia imaginar que vai enfrentar,
E aí é que surge a capacidade de administrar. Porque administrar na cabeça, na ilusão, é muito fácil. Colocar no papel e fazer a teoria é fácil. Agora, colocar na prática, às vezes entre a teoria e a prática tem um abismo. Tem um abismo e várias coisas que você não conseguiu imaginar na hora de fazer o projeto. O que atrapalha o projeto é que todo mundo fica doente, né? Se as pessoas não ficassem doentes, a Secretaria de Saúde era uma maravilha. O problema é esse, o que atrapalha é a doença. Eu trabalho no jogar bola. Bola fica enchendo o saco lá. Professor, agora senhor. A minha pergunta é uma pergunta que vai trafegar no mesmo sentido que foi trazida aqui pelo doutor Loura Júnior. O Cremero não está disposto a colaborar? Sempre tivemos. Sempre teve. Imagino que a Associação dos Médicos também está, que o Conselho Municipal de Saúde e nós também, nós estamos, tá todo mundo querendo fazer. Nós estamos fazendo isso. Professor, agora a minha pergunta é a seguinte, por que é que isso não aconteceu ainda? Por que o Estado, por exemplo, quando eu falo Estado é o ente público, não vai e faz exatamente aquilo que o Beni falou ainda agora? Por que não tem a humildade necessária de chegar e dizer, me ajuda, por favor? Mas eu lanço um desafio aqui. Eu lanço um desafio aqui. Todos os secretários que me procuraram, eu duvido que algum deles faça assim, o doutor Andrei não me atendeu. Quando o doutor Alexandre Porto assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, foi lá no Cremero, conversamos. Ele falou assim, nos ajude. Eu falei, perfeitamente. Fiz uma reunião com todos os diretores das unidades de saúde municipais. Conversamos, tava caminhando. Aí pelo menos a gente estava conversando. Porque o primeiro passo é reconhecer que tem que melhorar. Faz a reunião. E estava indo direito. Muito bem. Me reuni depois, aí trocou de secretário, não sei porquê, também não me devem satisfação. Colocaram o doutor Rolando Ramires. Pois bem, fui lá, Andrei, eu falei assim, olha, o Cremero tá com portas abertas. Tá de portas abertas. Foi quando a gente foi debater o 100. Falei, olha, antes de tomar qualquer atitude, vamos conversar com os médicos do 100. Vamos chamar até mesmo os pacientes. Teve pacientes que nos procuraram lá chorando. Por quê? Doutor, eu tenho diabetes. Colocaram meu médico longe. E é aqui que eu me atendo, e é aqui que tem meu cardiologista. Tudo, eu tenho as atas das reuniões, tudo lá no Cremero. Foi feita a reunião. Pois bem, a reunião foi feita numa quinta-feira. Na sexta-feira eles fizeram do 100. Mas, doutor, exatamente, o que o senhor está falando faz todo sentido do mundo. Se eu como gestor, eu sou administrador público. Certo. A minha formação é essa. Perfeito. Eu estudei para entender esse tipo de procedimento. O procedimento é que um bom acordo, dizem os advogados, é melhor do que uma demanda excelente. Melhor do que um litígio. Pelo amor de Deus, eu teria buscado, junto ao Cremero, é minha opinião. Não, professor, na época foi o Cremero e o Cimero. O Maiorquim, que é o presidente dos sindicatos médicos, e a doutora Flávia Lenza, também estiveram na reunião. Perfeito. Eu vejo, por exemplo, o Conselho Municipal. As entidades representativas dos médicos estão abertas. O Conselho Municipal de Saúde não é um inimigo do Estado. Nunca. Eu conheço o Aramaio pessoalmente. O Conselho Municipal de Saúde é ouvido, se dá o valor necessário. Passa o microfone ali para o Aramaio, professor. Se dá o valor necessário, se ouve o Conselho Municipal de Saúde, ele tem a força efetiva dentro da estrutura do governo, do município? Conselho Municipal de Saúde é o controle social que a legislação criou, que a Constituição criou, e por força dessas leis, muitas vezes nós somos impondo praticamente que a gestão nos ouça. A questão é saber quantas vezes eles ouvem. Muitas vezes não ouvem. E muitas vezes a gente é obrigado a encaminhar o ofício, a pedir, a dar prazo, e em algumas vezes a gente não tem nada do que a gente aponta de sugestão, porque conselho não manda, conselho sugere, conselho pede. Claro. Tá? E a gente pede, a gente aconselha. E na grande maioria das vezes, raras vezes, a gente é ouvido. Na gestão do secretário Domingos, às vezes a gente dava prazo e muitas das vezes ele podia até não fazer tudo, mas fazia uma parte, ou seja, a gente observava de certa forma uma boa vontade em querer melhorar alguma coisa, e muitas vezes o conselho ia ajudando. Hoje a gente não tem tanta facilidade assim,
né? E dificulta. Nesses últimos 6 meses a gente foi obrigado a entregar 4 denúncias, uma delas com relação à licitação. Havia necessidade? Não havia. Poxa, vamos conversar. Licitação do quê? Sobre a demora das licitações da CEMUSA. Ou seja, a gente não está criticando a SML, a Superintendência de Licitação. A gente está pedindo que a gestão da CEMUSA mude a forma de tratar essas licitações. Eu estou estudando um especialista em comportamento humano, um psicólogo organizacional chamado Adam Grant. E ele fala algo muito apropriado para o que o senhor está dizendo agora, que é a procrastinação. E às vezes ela é importante, às vezes ela é bem-vinda. Se no processo de procrastinar ou de esperar, eu realmente estiver buscando a solução. Porque melhor do que um rompante, e esse aí entra a minha tese, professor, e a do Adam Grant, porque muitas vezes aparece até numa coletiva, numa reunião, a solução. Mas ela vem permeada de promessa, ou de um rompante, vamos fazer isso agora, a partir de agora. E no processo da solução não acontece, porque foi um rompante. Eu prefiro a procrastinação efetiva, procrastinação técnica. Aquela que lá na frente pareceu que demorou, mas no processo... Presidente. Só para concluir, eu ouvi as partes. Eu acho que o que está faltando agora, e parece-me, não vou advogar para o prefeito não, mas parece-me que em muitos dos pronunciamentos dele, nesse quesito principalmente, ele não foi bem assessorado. Ele não foi bem orientado para conhecer de fato antes de falar, porque é muito séria a palavra de um líder. Ele é o nosso líder, governador Confúcio do estado, presidente Temer da nação, doutor Hildon da cidade. Quando eles falam, cria-se em qualquer um de nós aqui a expectativa. Então o melhor é não dizer. Parece que vai demorar, mas vai resolver pelo menos. Veja bem, presidente, o que eu quero considerar... Falei bobagem, não, professor? Ao contrário, eu quero lhe apoiar nesse particular, porque o que é necessário na administração pública, muito mais do que o arroubo, muito mais do que o transporte de poeta, muito mais do que a idealização das coisas, é a ponderação necessária, baseada na realidade dos fatos, ou seja, no princípio de primazia da realidade, para que as coisas possam acontecer. Ou então eu vou ter o quê? Eu vou ter promessas infundadas sobre coisas que jamais serão feitas. Então eu acho que o Cremero, o Cimero, todo mundo tem que colaborar junto com a administração deve procurar isso. Mas tem que partir da administração. Ela tem que partir da administração. É quem lidera o processo, quem lidera o processo busca. Quem tinha que estar aqui junto era exatamente o município, devia estar presente aqui também, para esclarecer, para trazer fato que o povo, que é quem colocou o prefeito lá e que colocou os mandatários, ele tem direito natural de saber, porque dele parte a autoridade. Por melhor administrador que ele seja, ele o é, porque ele é um excelente empresário, existem filigranas, requisitos básicos no segmento da saúde que transpõem assim infinitamente qualquer visão privada, qualquer visão administrativa, porque trata, ainda mais no município do tamanho do nosso, trata de um modus operandi, de uma rotina que não é a mesma e ela não é parecida com nenhuma empresa. O sistema operacional da saúde não tem absolutamente a ver com nenhuma empresa. A área pública, presidente, é completamente diferente. Tanto é que o curso de administração só tem 2 tipos de administração atualmente. Mas, professor... administração de empresas e administração pública. Professor, você vai para a escola, Secretaria de Educação. A escola tem o mesmo formato, a mesma grade, o mesmo modus operandi. Aí você vai para a segurança. Quando você fala da saúde, são muito mais capilaridades. E soma-se a isso que a medicina é uma ciência que só fica cara. Exato. A tecnologia embargada nela só vai deixar ela mais cara. Eu vou dar um exemplo. O raio-x existe há mais de 100 anos, mas até hoje é solicitado um raio-x, mas também é solicitado uma tomografia. O eletrocardiograma existe há mais de 100 anos. É solicitado um eletrocardiograma para dar diagnóstico do infarto, mas também é exigido um cateterismo, ou então uma angiotomografia coronariana. Quer dizer, a tecnologia embargada da medicina só tende a encarecer, e aquilo que era usado anteriormente continua sendo usado. Mas não sem a percussiência, não sem o resultado que vai dar um exame de maior acurácia. Com certeza, né? É do mais barato e não invasivo ao mais caro e invasivo. Não, só tem que parabenizar. Eu parabenizo o Cremero porque ele está aqui. É importante que vocês estejam aqui. Quantas vezes a gente Agora, foi chamado? Eu sinto falta da presença do Estado.
Quantas vezes eu fui chamado aqui, estarei. O João Lopes de Domingues, agora você falou que o Beni diria muito oba-oba. Olha, João, muito oba-oba ou não, o que eu falei é algo que eu acredito. Realmente, dentro desse segmento, está faltando chão de fábrica, ouvir o enfermeiro, ouvir o atendente, ouvir o morador, buscar realmente a solução a partir de quem trabalha no dia a dia, ter humildade para saber realmente que o problema não vai ser resolvido numa coletiva, não vai ser resolvido num decreto, não vai ser resolvido num projeto só. Isso que eu quis dizer. É preciso dar a impressão de que vai demorar, mas pelo menos a médio prazo indicar a solução. É isso que eu estou falando. O que está acontecendo, João Lopes, é que estão anunciando e a solução não acontece. Se isso é oba-oba, continuarei no meu oba-oba. Ponderação é necessário. Ponderação é o resultado de um pensamento centrado e buscando um resultado efetivo e eficaz. Olha aqui, a Cátia Regina diz assim, uma denúncia muito séria, quero que você fale no programa. O Centro de Referência da Mulher, que fica ao lado da maternidade Mãe Esperança, não tem material para fazer preventivo. E os postos de saúde também não estão realizando preventivos. Justificam que é porque não tem material, pois disse que trocou de secretário e que deve ter uma nova licitação. Isso é um absurdo dos maiores. Sinceramente, só nos resta recorrer a você, Everton, por favor. Enfim, tá aí a Cátia do bairro Flodoal do Ponte Pinto. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Presidente, só para concluir, vai dizer o seguinte, nesse bloco aqui, por que nós estamos hoje levantando toda essa questão? Na verdade, quando morreu aquele primeiro paciente, aquele primeiro cidadão, há 15 dias atrás, já teria que ter havido uma grande mobilização, porque não foi a rua Corimatá que não foi asfaltada, não é um buraco de rua que está aberto, não é o esgoto que está para ser feito, foi uma vida que se perdeu. Bom, não se fez nada e ninguém se mexeu. Eu até nem estava aqui. Agora nós tivemos a segunda morte. Então nós estamos tratando de uma vida humana, de 2 vidas humanas, de muitas vidas humanas. O que nós perdemos de gente ali na maternidade Mãe Esperança, a destruição do Ana Adelaide, que era modelo. Então nós estamos aqui, na verdade, tentando ajudar, colaborar com a administração, porque o objetivo todo é a melhora do serviço, para que a população tenha aquilo que paga para ter. Porque isso não é de graça, isso não é um favor. Isso aí é tirado dos nossos impostos. Isso mesmo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, porque eu tenho dito, inclusive, o prefeito Wildon Chaves tem muitos méritos na administração dele. Ele tem muitos avanços, grandes avanços. É um cara muito bem intencionado, um cara correto, um cara honesto, sabe? Um prefeito que tem procurado fazer o máximo, mas na saúde ele está perdendo a guerra. Não, e não é ir atrás só dos culpados, é atrás da solução. Então, nós não queremos que as pessoas fiquem com o nariz torto para nós, porque eu tenho certeza, se todo mundo assumir o seu papel e todos os segmentos que tem a ver na sociedade, e não é só médico, enfermeiro, é a imprensa, é o Ministério Público, é o Judiciário, é o Tribunal de Contas, é a Câmara de Vereadores, e não vê um vereador, aliás, minto, nós tivemos o vereador Alex Paletó, que foi para o Ministério Público ontem contra essa morte. É bom que já está fazendo uma injustiça. Ele mandou um ofício lá pro Cremero também. Então, o que precisa a partir de agora é se discutir a saúde. Quem sabe, no final da administração, a partir de agora, o prefeito Wildon saia como o maior prefeito na área da saúde da história de Rondônia, do Brasil. É isso que nós queremos. Não se quer manchar ninguém, não se quer destruir ninguém, pelo contrário, aqui se faz rádio, televisão para construir. É bom deixar bem claro isso, presidente. Porque nós somos combativos, mas a quem é bom entendedor tem na crítica uma excelente pauta transformativa. Presidente. Estou ouvindo vocês em Ji-Paraná, o nosso querido Gabriel Camata, neto do grande radialista Valdemar Camata e filho do Camata Júnior. Este oba-oba e falhas na saúde pública existem porque o Estado quer se meter a empresário em todos os setores e esquece de cumprir sua função constitucional. O Gabriel Camata mora em São Paulo, está passando os dias em Rondônia e nos brinda com essa observação muito inteligente. Presidente, eu escrevi sobre isso, resumindo assim, ou o Wildon Chaves enfrenta o caos da saúde ou entra pra vala comum dos que foram derrotados por ela. Precisa FM.
Muito bem, estamos de volta. O nosso querido jornalista amigo Carlos Araújo diz assim: obrigado, presidente Domingues, pela citação do Expressão Rondônia. Parabéns pelo debate sobre o problema da saúde em Porto Velho. A população agradece aos dinos. Carlos Araújo. Muito obrigado, Carlos. Mais ouvintes estão mandando mensagens. É importante que cada um assuma a sua responsabilidade, tanto a gestão quanto os servidores. Fala o Tiago, que diz que é usuário do sistema. Perfeito. O município de Porto Velho tem os 400 médicos, ele fala, ainda falta. Sou usuário, sempre que vou, vejo o mau atendimento de alguns profissionais. Quem for na UPA, na Adelaide, hoje leva no mínimo 40 minutos para receber a triagem. Isso não é só culpa da gestão, mas também de quem está na ponta. A gestão precisa mudar algumas coisas, mas os servidores precisam executar bem as suas funções, diz o nosso ouvinte Tiago. Eu acho que se o servidor se não tiver um número suficiente de funcionários, vai atrasar o atendimento. Isso é uma lei simples da matemática. Mas às vezes ele está ali também, mas não colabora, né, doutor? Às vezes está ali, quer ir embora logo. Não, são os dois casos. Tem aquele que é dedicado e faz pelo outro, toda a história... que não vai, que vai, mas não está lá. Que vai, mas fica no WhatsApp e o outro faz por 3. Isso a vida tem mostrado que a maioria das histórias tem três versões. Mas não está falando só dos médicos, a outra, né? E a verdadeira, né? Não, ele não está falando de médico, está falando do atendente. Eu falei, o número Agora, de funcionários. Mas eu quero complementar o seguinte: se o funcionário está trabalhando devagar, na minha opinião, o cara sai de lá, a primeira pessoa que ele lembra é do funcionário, a segunda é do prefeito. Sim. Né? Porque a gestão está equivocada. Se eu tiver na recepção pessoas atendendo mal as pessoas lá embaixo, a culpa é minha. É sua. Everton, a culpa é do administrador. A gente passa por um outro fator que é muito interessante, que sempre está em debate. Além de ter o salário, apenas o salário, se tivesse uma maneira de remunerar o funcionário, seja ele médico, enfermeiro, qualquer funcionário da atividade pública, por meritocracia, com certeza ele produziria mais. E poder também botar pra rua quem não trabalhar. Acabar com esse malfadado, essa malfadada estabilidade. Falo por mim, com tranquilidade. Precisei numa madrugada, tempos atrás, de ir com a minha filha mais velha no Ana Adelaide. Lamentavelmente, o médico que nos atendeu estava no final do plantão. Poucas vezes na minha vida eu fui tão maltratado, tão humilhado, tão grosseiramente tratado. E eu me dou como um homem gentil. E a que substituiu ele, poucas vezes foi tão bem tratado. A jovem que entrou no lugar dele, no mesmo atendimento, como saiu um, entrou o outro, os dois eram o céu e o inferno. Será que se chegasse mais cedo, o outro não te trataria melhor? Não sei. Porque não justifica. Não justifica. Não justifica. Eu estou comparando, a característica da pessoa. Imagine você Aquela jovem humanizou o pai, a mãe, a filha ali, sabendo da minha expectativa. O outro tratou como um pedaço de papel. Agora, só para dar um número aqui, dia 2 de janeiro agora, 1.000 fichas foram feitas na UPA Zona Sul. Agora você imagine pegar esse médico no final do plantão dele. Eram três médicos. Fizeram 1.000 fichas entre amarelos, verdes e vermelhos. Imagine pegar esse médico no final do plantão dele. Como é que você acha que vai estar o humor dele? Vai estar um vulcão, né? Não justifica. Pronto, não justifica, mas é compreensível às vezes. É compreensível. A gente sabe quando a pessoa está cansada e quando a pessoa está de má vontade. Eu não posso, por mais estressante que esteja aqui dentro, no trabalho que eu faço, eu dou aula há anos e anos que eu dou aula. Eu tenho que responder 40 perguntas de 3, 4, 5 turmas. No final do dia eu estou cansado, mas um aluno chegar para mim e falar: professor, o senhor pode falar comigo? Eu não posso, não vou dizer: olha, você não tem CRA? Você não tem CRA, não fale comigo, só falo se você for administrador. Que eu já escutei isso de médico falando sobre CRM. O cara fala: não, você não tem CRM? Pô, doutor, eu vou repetir o que eu falei aqui. Assim como existem bons profissionais médicos, existem maus profissionais médicos. Contra os maus, como existem bons jornalistas, existem maus jornalistas. Não estou defendendo o colega. Não, mas só não pode generalizar. A gente só não pode cometer a injustiça de jogar todos numa vala comum. Aproximadamente 70-80% dos funcionários públicos da área de saúde atendem bem. Muito bem. Muitos até tiram dinheiro do bolso para complementar alguma coisa que está faltando na unidade. Dá remédio às vezes, eu já vi. Tá, então precisamos ser justos. Perfeito, né? Perfeito. Eu endosso suas palavras. Eu sempre trato isso como exceção. Injusto, não, é exceção. Mas nós já estamos comentando aqui as exceções. Eu endosso as palavras. A regra não tem que falar Sou nada. casado com uma profissional concursada,
dedicada que trabalha atualmente no SAND, atendimento em domicílio, Hospital Invisível, com a nutrição. Não parou de estudar, não parou de aprender e se dói quando percebe que determinados colegas não estão fazendo aquilo que precisa ser feito. Então eu sei se eu tenho razão. A maioria dos colegas dela com quem a gente convive são pessoas dedicadas, amorosas, credenciadas, capacitadas, humanas, porque vem ali a Dona Maria, vem o seu João e acaba enxergando o próprio pai, a própria mãe, um parente. Deveria, né? Deveria, e é assim, a maioria. Isso, né? Lamentavelmente, uma minoria, e aí a palavra do doutor André é apropriadíssima, ela faz com que os demais paguem. E eles pagam mesmo. Porque hoje nós estamos no período da inquisição das redes sociais. Está todo mundo sendo queimado. O negócio está brutal. E aí que eu digo, por isso que eu penso que o prefeito precisa reunir a equipe dele, zelar pelo que vão falar, buscar mais subsídios, buscar mais profundidade, buscar mais gente para uma solução concreta, uma solução verdadeira. Ela não vai ser band-aid no buraco da bala. Não funciona. Não funciona, gente. Tem que extirpar, tem que tirar a bala, tem que fazer tem que cicatrizar, tem que dar antibiótico. O negócio é sério. A situação é dramática. É dramática. Para tudo, como diz o João Kleber, para! E vamos visitar, vamos atrás, vamos lá ver como é que tá. Eu tive um secretário de saúde lá no interior do Paraná, que ele se vestia de mendigo para ir ver como é que estava o atendimento no posto de saúde. Ele fazia uma maquiagem cedinho, igual um ator de Hollywood. A gente chama isso de cliente cego. Cliente cego, ele mesmo. Foi várias e várias e várias vezes em vários. Ele fez o próprio levantamento da situação. Faz aqui. A gente faz aqui. Pode ser. Domingos, você está indo ao exagero. Não, mas só lembrei do episódio do rapaz. Eu achei que foi. Chegou um momento que estava tão sério que ele precisou fazer. Então eu vou lá ver como é que tá. Como eu sou conhecido, eu vou dar um jeito de não me conhecerem. E aí ele viu. Ele ouviu. Ele chorou junto. Ele sofreu. Olhar, esse caso é preciso gente capaz de sofrer. Tem que ter afeto. Como diz o Emerson Castro, tem que ter afeto. Se não doer, se o problema se a justiça não for de todos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu só queria complementar um detalhe. Doutor José Carlos Coutinho. Isso, eu vou conselheiro. Até plagiar um vídeo do YouTube que, infelizmente, as minorias elas têm muita força nesse sentido. E um exemplo que é dado, que eu vi nesse vídeo, é que em 2001 existiam mais ou menos, segundo o dado lá, 2.500.000 muçulmanos nos Estados Unidos. 19 eram terroristas, fizeram todo aquele estrago no World Trade Center, entendeu? Porque 19 em 2 milhões e pouco não é significativo. Não é significativo. Mas né? Então, se nós temos um percentual de funcionários públicos, aí no caso do município, que a prefeitura tem aproximadamente, acho que 13 mil funcionários, né? Então, se aí uns 5 a 10% trabalham mal, eles vão ter mais destaque no sentido do que eles fizerem de ruim do que todos os outros 95%. Não, infelizmente, o senhor falou 70%. Funciona assim. O senhor falou que 70%. Aramai, o senhor falou que 70% do pessoal da saúde é 70% porque Perfeito. Nas fiscalizações que a gente faz, eu pelo menos, como não sou tão conhecido, eu tenho a opção de chegar na unidade de saúde, ninguém me conhece, e aí eu vou me identificar. Só que na identificação eu já fiz todo um trabalho antes, né? E aí a gente consegue verificar. O que eu quero dizer é que 30% faz um grande estrago. Faz um grande estrago. Alan Martins, presidente do Não É Oba Oba, parabéns pelos comentários. Obrigado, Alan Martins, Edberton, Jairo do Embratel. Dino, sei como é difícil falar da administração anterior, mas não é constrangedor porque o ex-prefeito foi médico, é médico? Acho que não, né, Everton? Não é constrangedor. O Jairo pergunta se é Nós já falamos aqui, já né? falamos, citamos isso várias vezes, né? E foi e é médico e o problema não foi resolvido. Pelo que fala os senhores, não tem jeito, dá para ver que a maioria dos problemas da falta de atendimento ao público nesse país, não só em Porto Velho, é má gestão ou falta de fiscalização. Rogério, morador do Costa e Silva. Everton, mesmo que o funcionário seja exonerado, nada será solucionado. Tem gente que deveria ser preso em caso de homicídio. Isso é homicídio, ele fala do Bom, que disse eu tratei o caso no meu comentário de antes Rogério de ontem concorda como contigo. caso de polícia. Eu disse que omissão de socorro é caso de... Tá no Código Penal, foi o que eu falei. Na abertura do meu comentário. Otalício, do Bairro Novo.
Não sei se entendi bem, mas de 270 milhões, em média 70% da verba para folha de pagamento, o que sobra é direcionado para compra. Se for isso mesmo, por que falta profissionais? Se eu estiver errado, perdoe a ignorância. Forte abraço, pessoal. Ótimo programa. Otalício, morador do Bairro Novo. Mas são coisas distintas, viu, Otalício? Pelo que eu aprendi aqui com os convidados, são coisas distintas. É que eu demorei um pouco para fazer a pergunta. Ele mesmo já deve ter chegado a esse entendimento. Com certeza. É que está provado que está faltando profissional mesmo, não há dúvida. A matemática, ela é muito clara e muito simples. Falta gente. E isso custa muito caro. O problema é que, como o país nosso é um país pobre, o governo federal arrecada pouco, nós arrecadamos pouco e não dá para cobrir a necessidade da população, que é grande. São 50 milhões de habitantes, né? Então, se você pegar o percentual, se você tivesse mais arrecadação, mais dinheiro para a saúde, você teria dinheiros a mais para investir em pessoal, e acaba sendo pouco. E falta dinheiro para ter mais pessoal também. Então, você me permite discordar do senhor. A gente não paga pouco imposto, não. Não disse que paga pouco imposto, eu não disse isso. O governo federal falou que arrecada pouco? Não, o país é pobre. O país é pobre. Nós temos 250 milhões, se você vê a economia dos Estados Unidos, entendeu? O país pode ser, mas que arrecadam muito arrecada. Isso é outra coisa. A arrecadação é uma coisa. Sim. Agora, a necessidade que nós temos para dar uma condição digna para o nosso muito povo maior do que a maioria é muito dos países. pouco. De todos os emergentes, a nossa é a maior. Beni. Não, isso aí me remete ao programa Mais Médico do governo federal. Sim, e qual foi o resultado disso? Na situação em que se encontra a saúde. Boa. Ajudou o município. Por mais que exista muito dinheiro, ele precisa ser bem gasto. Perfeito. Hoje o problema da saúde é isso, ou seja, ela vai ter muito dinheiro, aparentemente tem muito dinheiro. Só que ela não é bem gasto, esse é que é o problema. Mas a mesma teoria da generalização que não serve para os médicos brasileiros não pode servir para eles, Beni. Porque eu sei de colegas que me falaram, amigos com quem eu convivo, que são médicos, que convivem com profissionais que vieram de fora e que têm uma dedicação absurda. Não, tudo bem. Vão em populações ribeirinhas que ninguém tem coragem de ir, visitam populações indígenas que ninguém tem coragem de visitar e se dedicam com a medicação preventiva, como poucos fazem. Veja bem, não dá para generalizar quando o governo federal vem e faz a propaganda do programa Mais Médico, o que é que passa para nós? O que é que passa para o cidadão brasileiro? Aquilo que eu falei do prefeito, quando anuncia, você cria expectativa. Agora, tá no anúncio. Agora tudo bem. Aí o município recebe um médico do Mais Médico, tu acha que vai resolver? Então posso responder a pergunta do Beni? Vamos lá, primeira coisa. A minha pergunta é essa. A pergunta é pertinente. Correto. Resolveu, ajudou, como é que é? A primeira coisa que tem que ser feito é, esses médicos que vieram, são médicos? Primeira coisa que tem que ser respondido, são médicos de verdade? Porque existem uma enxurrada de denúncias de falsos médicos. Por quê? O cara, quando se forma fora do Brasil e ele quer exercer a medicina no Brasil, ele tem que revalidar o diploma dele. Esses médicos aí não revalidaram o diploma, eles não foram registrados no Conselho Regional de Medicina. Quem deu autorização para eles exercerem a medicina aqui no Brasil, para não serem presos por exercício legal da medicina, foi o Ministério da Saúde. Eles não têm no carimbo deles CRM. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, vários desses médicos foram contratados em municípios, lugares remotos aqui do Brasil, mas que lá já tinha médico. O que o prefeito fez? Demitiu aquele que ele pagava, que era da folha de pagamento do município, então e trouxe o mais médico. Que quem pagava o mais médico? O governo federal. Não somou em nada. Pelo amor de Deus, né? Aí eu vou. Eu posso. Por favor. O que não invalida o que o Domingos falou. Não, com certeza. Em nada. Em nada. Médico. Precisa. Agora, no geral. Precisa estar registrado. O médico tem que estar sob monitorado, porque às vezes ele está registrado e não te olha na cara, não te dá o mínimo de decência, de humanização, de trato, de respeito, de responsabilidade humana.
não consegue diagnosticar uma virose. Professor, nós temos que fazer o todo. Ou a gente vai pra base e começa a mudar. Agora, humaniza essa conversa. Eu já relatei aqui, Não é só o cubano, é o brasileiro também. Eu já relatei esse caso aqui, que eu fui num médico, eu consultei uma vez, consultei duas, o meu pai consultava também com esse médico, particular. Eu sentei na mesa, a mesa do médico para ser atendido, ele estava de costas no computador. Ele passou a consulta inteira de costas, escrevendo e me perguntando, escrevendo, me receitou de costas, me deu e foi embora. Porque ele estava fazendo a receita do outro. Não, e vou dizer nada. Mas você voltou nele depois? Não, nunca mais. Isso mesmo. Nunca mais. Relatei aqui o fato. E ele não Perfeito. tem. E ele de vez em quando ainda manda um recadinho pra mim aqui, todo amigo e tal. Ele não percebeu. Não, de repente é a rotina dele. Porque Mas isso é esse cara é contra mim. Não. Olha só, essa história que falta médico no Brasil. Vamos a números. Hoje no Brasil existem 290 faculdades de medicina. Hoje no Brasil são formados 23 mil médicos ano. Então não falta médico. O problema é... Já dissemos aqui isso. O problema é, vamos contratar um médico, sei lá, para o interior aí do Amazonas. Aí o prefeito fala lá, vou te pagar 10 mil, 15 mil reais por mês. Paga primeiro mês, paga o segundo mês, o terceiro mês ele atrasa, o quarto mês ele atrasa, o quinto ele já não paga. Então, isso aí só vai ser solucionado o dia que tiver o programa de cargos e salários para médico, assim como tem para promotor, assim como tem para juiz, assim como tem para desembargador. Não só para médico, para todo o pessoal da área da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, pessoal da fisioterapia. Pois não. O senhor concorda com aquele exame que é feito pelo Conselho Regional de Medicina em São Paulo? Fazemos aqui também. Faz aqui também? Lógico. Aos modos da UAB? A mesma prova. Não. Calma. Então vamos lá. Não. Isso. Não é obrigatório. Não é obrigatório. O CREMESP faz esse exame já tem mais de 10 anos, não é isso, Coutinho? Mais de 10 anos, se não me falha a memória. Pois bem, foi bandeira da nossa campanha, dessa atual gestão, que nós íamos trazer essa prova para cá. Pois bem, trouxemos nos mesmos moldes do CREMESP. Inclusive, a prova é a mesma. É a mesma entidade que faz a prova para eles, faz a prova aqui pra gente. O problema é que eu não tenho força de lei, entendeu? De se o médico for reprovado nessa prova, de eu não dar carteirinha para ele. A OAB tem a lei para isso. Não passou no exame da ordem, você não pode advogar. Exato. E olha, num futuro não muito distante, vai ter que ter prova. Porque a gente lida com vida. O caminho é esse. A gente lida com vidas. Com certeza. O Conselho Federal de Medicina, junto com o Ministério da Educação, já está estudando alguma proposta. Por quê? Não é fácil. Imagine fazer 23 mil provas. São 23 mil alunos que se formam. Fora os que formam fora do Brasil, vêm fazer o revalida. Exato. Isso tem que ser fiscalizado. Com certeza. Não pode o cara entrou na faculdade, faz a medicina, faz a faculdade de medicina de qualquer jeito, então tá aqui a carteirinha. Gostei do que eu acabei de ouvir. Professor Suame do Bairro Nacional. Everton, questione quando os funcionários da educação e saúde do município tiveram um curso de formação continuada de trabalhadores em gestão de atendimento. Se duvidar, nunca. Depois tente conversar com os gestores sobre isso, que você vai ouvir as mais estapafúrdias desculpas com alegações da desnecessidade dessa importante formação ou da falta de recursos para ofertá-la. Os servidores são humanos. A lei resguarda a eles o direito de estar permanentemente sendo preparados para continuar sua jornada profissional. Não o fazem, vem o ônus. Professor Suame, sempre conosco. Acho que o Aramaio pode responder isso, pode falar sobre isso. O ano passado a gente cobrou da gestão, no retrasado, da gestão do secretário Domingos, e o que a gente ouviu dele é que a maioria dos funcionários não queriam participar de capacitação. Começou mal, hein? Tá, então E eu não acredito disso. Hoje, por que ele não se sente motivado? Porque ele não recebe, aparentemente, foi o que eu entendi, ele não recebe nenhuma gratificação para isso. Meu Deus do céu. Tá? Seu então, investimento na própria carreira. Se ele vai fazer um curso, por exemplo, que a gente cobrou bastante do conselho, que ele tivesse um curso de Libras, por exemplo.
para atender na parte da acessibilidade. Eu identifiquei curso de Libras na escola do município, sugeri para a gestão, mas não apareceu ninguém para fazer o curso. Quer dizer que o secretário tem razão. O pessoal não tem interesse mesmo em melhorar a Pelo qualidade que a gente do percebeu, serviço. não. Então, minhas desculpas ao secretário Domingos Sábio, ele tem razão. Olha, isso é muito triste. Muito bem. O doutor Coutinho quer fazer observação? Assim, eu consegui, quando estávamos na gestão, que fosse feito uma CLS, conseguimos fazer uma CLS, que é um curso de fim de semana de emergência para parada cardíaca, geralmente, para os leigos entenderem, tem mais coisa. E consegui também alguns cursos em colaboração com o Estado, que os médicos do João Paulo deram alguns cursos de aperfeiçoamento em emergência para os nossos médicos, mas foi uma coisa fugaz, ela não durou. Eu adquiri alguns cursos aí do meu bolso, mas não consegui implementar na prefeitura alguns cursos online, né? Que acabaram mandando CDs. Eu comprei esses CDs desses cursos de atualização e também não consegui implementar. A burocracia emperrou um pouquinho, né? E os profissionais, eles teriam que ser colocados, no caso do médico tem uma dificuldade, né? Ele trabalha em outros lugares, então se eu dou um curso esse sábado tem uma turma de plantão, então dificultou um pouco a logística do negócio, entendeu? Não houve assim uma colaboração muito grande. Agora quem precisa também desse curso é o pessoal do atendimento, né? Que ficam à frente. Sim. Olha, eles resolveriam 80% dos problemas que certamente não chegariam no médico. Não, foi tentado, a gente tentou no início, inclusive da gestão do secretário Domingos, a gente tentou, mas não conseguimos também. Os funcionários... A clientela. Exato, os funcionários... eu não sei se é relutam. Injusto isso, porque empresas grandes, multinacionais, elas fazem que os seus funcionários tenham cursos e elas pagam isso para eles. Os funcionários... Eles dão uma licença prêmio, tipo de uma licença prêmio. Eu vi algumas empresas que eu trabalhei, multinacionais, Johnson & Johnson e tal, eles colocam o funcionário num curso que ele é custeado pela empresa e ele fica nesse curso se aperfeiçoando. Vamos para um rápido intervalo Só fazendo um adendo em relação à educação médica continuada, isso é um dos papéis do CREMERO. Durante o decorrer do ano, nós temos uma verba destinada apenas à educação médica continuada, né? E em agosto a gente tem a Semana Científica do CREMERO, onde é dado várias palestras lá. Então nós, o CREMERO, temos essa preocupação com a educação médica continuada. E é de graça. Na opinião do Alan Martins, as capacitações deveriam ser obrigatórias. Já eu vou ler mais mensagens, não sem antes abraçar o vereador Alex. Parabéns. Parabeniza o debate de hoje. Boa tarde, Inos. Foi muito bom ouvir o outro lado da moeda através do Dr. Andrei, diz o Alex Paletó. A saúde sofre de todos os lados: atendimento, insumo, infraestrutura, parte humana, efetivamente um retrato de uma série de fatores. Na unidade de saúde José Adelino, estive 5 vezes no ano passado e vi de perto os problemas. Abraços a todos, continuamos do lado de cá a fiscalizar. Perfeito, Alex. Obrigado pela audiência e pela participação. Muito bem, estamos de volta. O João Neto faz um pedido pra gente, fora do tema debatido, mas serve para nós ajudarmos o ouvinte. Ele diz que gostaria de ver a possibilidade de divulgarmos um protesto pacífico contra os aumentos do combustível. Eu tô dentro. 15 de janeiro, segunda-feira, vamos nos concentrar na Farquhar com a estrada do Belmonte para dar início ao protesto contra o aumento dos combustíveis. Precisamos nos movimentar quanto a isso. Desde já agradeço o João Neto, promotor desse protesto no dia 15. Falta mandar o horário pra gente, tá bom, João? Contra o aumento dos combustíveis. Dia 15 é uma data importante para mim. Segunda-feira. Eu completo 42 anos de casado com a mesma mulher e ela completa 142 anos de casado comigo. No caso dela, o tempo passa mais. É pra rir essa piada aí. É pra rir. Pronto. Bora. Hoje você tem uma vontade com o Sérgio, eu gostei. Você gostou da piada? Tá, também não é pra... Não riu. Não é pra... Você teve boa vontade. Ri, eu não ouvi não. Só se foi muito por dentro. Aí não reparei. Na tua risada. Pode ser. Serginho é demais. Eu vou fazer meu show ainda só com essas piadinhas. R$100, 3 horas da manhã começa. O Sena do Costa e Silva diz assim: fui funcionário da prefeitura por mais de 40 anos. Depois de acordos entre vereadores e prefeito, nomeando apadrinhados, sujam a imagem dos verdadeiros funcionários. Ele fala aqui
às vezes o apadrinhado, quem ocupa um cargo, acaba sujando a imagem dos funcionários. E às vezes é o inverso. O que acontece? Uma coisa que o Everton falou aqui, acho que foi falado por todo mundo aqui. O ladrilho é de uma cor. Basta um ponto para ele não ser mais só daquela cor. O que acontece é que os bons... Eu não falei em ladrilho, explica melhor aí, professor. Eu estou usando alegoria, pô. Então, mas explica melhor. Porque tem o azulejo e o vermelhejo. Olha, tem, né? Sérgio, pelo amor de Deus, vai fazer piada no inferno. Obrigado. O que acontece? Você tem 10.000 pessoas, no caso médicos especificamente. Bons médicos, eu conheço diversos, eu sou amigo de diversos médicos. Aqui, por exemplo, o doutor George, uma pessoa maravilhosa. Tem o que salvou sua vida? Salvou minha vida. Como é que é? O Fernando Máximo, por exemplo, é um médico excepcional. Nossa, ele é saudade. Doutor. Professor, você vai passar o dia falando, vai passar o dia lá, o bom amigo nosso. Do 9 de julho. Excelentes profissionais. Agora, então, isso é ótimo. Eles são pessoas maravilhosas, dulcíssimas. Pessoas de um carinho, porque a medicina é uma ciência, embora da saúde, olha o nível, é humana. Olha o nível e a qualidade do doutor Arleto Zacarias. É só. Olha a ciência do doutorado do Sérgio Bazano. Carvalho, Maurício Brito, o Rafael Brito. Eu posso falar. Olha o doutor Sebino, referência nacional. Entendeu? Agora veja bem, o problema não é nos bons, que são a imensa maioria. Que eu acho que o CREMERO está cuidando e está prestando atenção e está, como o senhor mesmo falou, está fazendo os processos éticos, está inclusive cancelando até o registro daqueles que agem em desconformidade com a expectativa social. Porque o médico, ele é um anjo social, e eu falei isso ontem aqui. Não com essas palavras, mas chamei inclusive de anjo. São figuras icônicas, né, que pertencem à infância das pessoas. E são apaixonantes. São apaixonantes, é uma ciência maravilhosa. Olha a equipe do João Paulo II, que trabalha na cidade que tem o pior trânsito do Brasil. Pois é. O pior trânsito do Brasil. Pelo menos duas pessoas. PVH, 3 letras, PVH. É sem dúvida uma cidade que não tem redutor de velocidade, uma cidade que você pode parar onde você quiser, uma cidade que calçada vira rua, rua vira calçada, uma cidade que não tem o menor respeito pelo próximo. São mais de 250 mil veículos cuja frota, a metade é moto. Sim. Motos que trafegavam pela Raimundo Cantuária 5, 6 anos atrás, como bicicletas viraram motos. E essas pessoas não estavam credenciadas, capacitadas para dirigir um veículo motorizado. E estão voando nas ruas, lotando o João Paulo II, e ninguém faz nada preventivo. Não tem um redutor de velocidade nessa cidade. Verdade, presidente. Não tem um redutor eletrônico de velocidade. Não me falem da rodovia, estou falando de ruas da cidade. Qual o conceito de transformação de engenharia de tráfego que nós tivemos nos últimos anos? Nenhum, rapaz. Não tem conceito nenhum. Mas é federal, doutor. Todos os redutores que tem aqui são federais, são rodovias. Da Imigrantes, a Jorge Teixeira são rodovias. Da cidade não tem. Só para lembrar, olha, quando você estiver na Jorge Teixeira, faça favor de ligar o farol. Agora me diga uma coisa. Porque ali é rodovia federal. Tem solução para super lotação do João Paulo II? Eu acabei de falar. Mas tem solução? Começa pela diminuição de trânsito dos acidentes. Prevenção. 80% dos carros são acidentes de Porto Velho. A rede básica de saúde funcionar. Prevenção. Amor de Deus, rapaz. Domingos, tudo bem. Ontem o diretor de João Paulo, agora. Nós mostramos ontem, Beni, cenas lamentáveis dentro do João Paulo. Uma telespectadora levou a sua parente e ela disse o seguinte: ela foi internada na cadeira. Não era nem maca no corredor. Aí fomos entrevistar o diretor do hospital e disse: olha, o problema, a rede básica não está funcionando, vem todo mundo para cá. Agora, Everton, mais uma confirmando o que você disse, eu adentrei todos os setores do João Paulo II. Eu fui lá ver em loco. Eles trabalham demais. A superlotação ali é um negócio impressionante. Tem gente em cima de maca no quintal do hospital. Tem lugares onde se improvisam UTI. Onde tinha que ter 4 pessoas, tem 10. Beni, eu vou te dizer. Tá errado culpar o hospital. Tá errado culpar o hospital. Mas ninguém tá culpando o hospital. Eu tô somando a você, Benil, desabafo. Tá errado. Não tô testando você não, Benil. Olha, quando eu me lembro na gestão do Ivo Cassol, eu não lembro agora o nome do secretário de saúde, se alguém lembrar, eu agradeço, lá de Rolim de Moura. Milton. Dr. Milton. Quando ele inaugurou
O novo João Paulo, que praticamente dobrou a quantidade de leitos, só que ele me disse no dia da inauguração, Everton, anote aí, daqui a 3 meses vai haver de novo superlotação. E eu quero dizer... Ele dobrou, e se você dobrar hoje o João Paulo, daqui a 3 meses vai ter superlotação de novo. E eu quero dizer o seguinte aqui, concluindo aí da minha visita aqui, que eu fiz lá. O que eu vi? Uma dedicação de médicos, enfermeiros e atendentes. Auxiliares de enfermagem, é bom dizer, eles gostam. Olha, impressionante como que aquele pessoal trata com humanidade aqueles que estão ali nos corredores. Olha o testemunho aqui, ó. E olha, vou dizer, Ailton. só concluindo aqui. Parabéns. Só concluindo aqui. Parabéns. Eu fiquei realmente impressionado. Coisa de meia hora que eu fiquei ali dentro. Eu saí de lá estressado. Agora você imagina um médico, você imagina o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e atendente. Okay. Não é fácil. Olha o relato do Ailton. O SAMU me atendeu e me levou para o João Paulo. Tive uma fratura na tíbia, fui muito bem atendido. Segunda foi colocada a artes da fixação pelos profissionais de João Paulo. Estão de parabéns. Quer dizer, ele está fazendo Você lembra do acidente que houve com o doutor Jorge? Ailton Veloso. Que caiu aquele vidro lá nele e tal. Na cabeça. Ele foi atendido aonde? Ele foi Mas é para onde vai o trauma. Mas aí era para ser isso, professor. Nós estamos falando de uma regra que deveria ser exceção. O cara vai com unha encravada, vai pro João Paulo. A regra aqui é vai todo mundo para lá. Não tem na saúde básica. O interior não está funcionando direito. Vem o morador do interior também. E as ambulâncias. Ambulância na rodovia toda lá. O prefeito manda. Aí o João Paulo não aguenta. Peraí. Queria anunciar aqui também uma tragédia. Presidente do Hoje, Conselho Municipal de Saúde. Hoje nós temos em Porto Velho 3 ambulâncias de SAMU. 2 normais e uma especial, que é uma semi-UTI. Essas 3 unidades já estão com vida útil ultrapassadíssimas. Com certeza. Tá? Precisaríamos, pela quantidade de população hoje da capital, de 7 unidades. 7. Isso é seríssimo, hein? 7, muito sério, porque essas ambulâncias andando hoje para atender qualquer emergência, ela pode simplesmente pregar. E esse pessoal do SAMU merece elogios também, viu? Tá? Merece elogios. Turma do bem. Eles trabalham. Agora em dezembro nós estávamos analisando no conselho. Doutor Marcos Berti, né? Nós estávamos analisando no conselho o Plano Municipal de Saúde do quadriênio 2018 a 2021. Existe lá a probabilidade de que venham 7 ambulâncias. 3 vai vir com recursos próprios da prefeitura. Isso já está sendo anunciado desde o começo do ano passado, né? Falaram que dia 31 de dezembro agora estaria as 3 aqui. Noticiamos aqui. E 4 viria pelo Ministério da Saúde, final de fevereiro. Que fique registrado. E que essa tragédia, que Deus permita, não aconteça. Agora, é impressionante. Ontem eu passando aqui pela Pinheiro Machado, em frente ali o SAMU, eu observei lá nos fundos, no quintal ali, deve ter ali umas 10 ou 15 viaturas sucateadas. Ambulâncias. Tá tudo precisando de médico, de atendimento. Tala, tá precisando de peça, anestesia, pneu. mas se não der manutenção, pronto. Sim, mas elas têm uma vida útil. Elas precisam ser trocadas. Elas são obrigadas, mesmo que ela esteja boa, tem que trocar. Determinado, eu não sei quantos são, 5 anos, você tem que trocar, tem que parar ela. Não, e outra, às vezes o grande problema não é comprar. É que faz lá a licitação para comprar, sim, mas e para manutenção? E a manutenção? Isso mesmo. O problema é um negócio que era para durar 5 ou 10 anos, dura 2. Porque não tem manutenção. Aí fica difícil. E olha, e a situação é mais grave ainda nos nossos distritos, viu? Não tem uma carroça para transportar ninguém. Muito bem, obrigado Ailton Veloso, João Neto, Gabriel Camata, Gil do Jardim Santana, Júnior de Alto Paraíso, Alain Martins, Francisco Sena, Everton do Embratel, Lucas e muitos tantos que eu não consegui ler a mensagem, não deu tempo. Hospital de Alto Paraíso também com seríssimos problemas de atendimento. É verdade. Obrigado aos convidados. Presidente, eu quero me despedir dizendo o seguinte: eu tô com fome. Eu quero me despedir dizendo que eu amo cremé. Obrigado, doutores, obrigado aos convidados, né, Everton? Foi um prazer recebê-los aqui. Vamos deixar o doutor Andrei fazer o fecho. Queria agradecer Beninho Andrade, Sérgio Pires, João Aramaio, professor Peixoto, Everton Leone,
Domingues, obrigado também Coutinho, meu amigo que está aqui ao meu lado, e agradecer essa oportunidade que foi nos dado, não só para o CREMER, assim também como para o Conselho Municipal de Saúde, esclarecer, trazer à população os esclarecimentos devidos. E deixo aqui o meu telefone, já deixei com os senhores, estou aberto a quantas vezes for chamado vir aqui esclarecer qualquer dúvida. Em relação a essa fatalidade que ocorreu com essa pessoa, essa senhora que chegou a falecer lá no Ana Adelaide sem atendimento, estejam certos que nós vamos apurar tudo e se houve algum erro médico, houve alguma falha do médico, ele vai ser punido. Agora, se não houve, a gente vai trazer também aqui à tona, olha, não tinha médico na escala porque a escala estava furada. Então isso aqui eu queria deixar registrado. Vamos aguardar, doutor. Tá Vamos bom? aguardar. O Domingos Sávio, secretário de saúde da gestão anterior, está dizendo assim, ó, ouviu o programa completo, excelente e esclarecedor. Ô, Domingos Sávio. Um abraço. Vem aí, Sandra Santos. Você ouviu Papo de Redação, Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Papo de Redação, 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 Papo de Redação.